Vamos nós para mais uma tradução de uma mensagem do Cryon, que foi postada no canal oficial no dia 22 de janeiro de 2020, no canal Cryon Official, sob o título Working with Spirit Love. O link da mensagem está logo ali abaixo. Então, Cryon 2020, Amor. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Estou super atento ao fato de estarmos no início de 2020. Alguns diriam um miniciclo. A cada ano vocês escolheram começar aqui, neste calendário, tanto por causa das estações quanto pela astronomia. Este é um começo. Então, é um bom momento para conversarmos sobre coisas que amo conversar. Quero chamar esta canalização de amor. Quero que ouçam algumas coisas que eu já disse antes, talvez de um outro modo. Há uma pergunta que todos fazem quando falam de coisas espirituais, que é: como Deus trabalha com o ser humano? Como é isso de verdade? Como diz meu parceiro, qual é o mecanismo daquilo que trabalha ou não trabalha entre os seres humanos e a fonte criadora? Essa fonte criadora tem tantos nomes. Em alguns sistemas ela é tão grandiosa que nem mesmo tem um nome que você possa dizer. É sabido que essa fonte criadora não é uma fonte para tudo, mas uma conexão com os humanos através da alma. Cada um dos maiores sistemas de crença do planeta tem algum tipo de alma ou explicação para aquilo que é a parte sagrada de você. Isso ocorre porque é intuitivo e estão certos. Cada um de vocês possui algo que os circunda e é uma parte multidimensional muito, mas muito difícil de descrever. Mesmo as perguntas, para que serve isso ou por que deveria estar aqui, são partes da questão que é: por que vocês estão vivos? Mesmo após encontros como este, vocês continuam a fazer as perguntas em suas mentes, repetidas vezes. Qual realmente é essa relação? De acordo com sua natureza humana, vocês se perguntam: estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer que não estou fazendo? Intelectuais fazem a mesma pergunta, batendo impacientemente os dedos, como se Deus fosse uma pessoa sentada ao seu lado. Nenhuma dessas coisas são exatas, nenhuma. No sentido de lhes contar a história ou de lhes dar uma percepção, ainda novamente, mais uma vez, quero voltar à primeira vez que meu parceiro sentou na cadeira e, por meio do livre-arbítrio, perguntou se eu era real. Vocês já ouviram essa história antes, talvez já tenham ouvido esta mensagem antes. Estou para lhes contar como isto funciona. É mais fácil do que pensam, e ainda assim a complexidade de suas almas está além de tudo que podem imaginar, ou entender, ou até nem chegam a sentir necessidade de entender, porque está além da percepção dos humanos sobre o que pensam ser necessário entender. É tão grande, é tão bonito e é escondido de vocês, meus queridos, todas essas coisas. É magnificente e está disponível a vocês, mas, de alguma forma, está escondido até que vocês façam algo. Meu parceiro tinha uma esperança secreta quando fez uma pergunta que não teria resposta. E a questão era: Cryon, se você é real, me mostre. Vou sentar na cadeira e vou esperar algo. Mas não sentou. O engenheiro teve um dilema sobre o qual conversamos muitas vezes. Havia coisas que apontavam para essas coincidências que ele não acreditava. Isso o fez ficar sozinho e fazer a pergunta. Sentado na cadeira ou não, para ele isso era apenas uma experiência em sua mente. Não passava disto. Apenas uma experiência. E a pergunta que ele colocou a partir de sua livre escolha, em alto e bom som, era: se você é real, mostre-me.
Apenas isso. A consciência... A consciência daquele momento, daquele homem, daquele engenheiro era diferente de hoje, simples, tridimensional e lógica. A questão era lógica e razoável. Você é real? Mostre-me. Mas ele não esperava o que veio. Contudo, na declaração que ele fez, mesmo ele não acreditando que alguma coisa aconteceria ali, sua declaração era de livre escolha. Se você está aí, me mostre. Acabei de mostrar a vocês o mecanismo com o qual a fonte criadora, compassiva, amorosa e bonita trabalha com sua alma. Quando ele se sentou na cadeira, era como se ela brilhasse e seu calor era tanto que ele quase não suportava. Ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Sentiu como se todas as células de seu corpo estivessem preenchidas com amor. Nunca sentiu nada parecido com isso. Ele havia estado nesses lugares onde se adora, se acredita, esteve em lugares assim, ouvia as palavras e havia sentido essa energia, mas nada como isso. Ele não imaginava que existisse algo assim. Pode alguém ser tão amado? O que ele fez foi dar permissão para que fosse mostrado. O que ele fez, que ainda não havia percebido totalmente, foi que havia deixado a porta bem aberta. Ele não pediu por cura ou por um sinal. Disse, mostre-me. E nós o fizemos. Sim, nós o fizemos. Naquele dia não houve canalização. Não houve palavras a serem ditas naquele dia, mas houve lágrimas naquele dia. Vocês podem chamar isso de lágrimas de confusão, porém, ele não conseguiu se conter. Vocês já viram uma situação que de tão preciosa e bonita, na natureza, nos humanos ou em animais, que fazem brotar as lágrimas instantaneamente? Lágrimas de compaixão, de gratidão, de amor, não de pesar. Isso é diferente. Estou falando das coisas magnificentes, bonitas e preciosas que vocês acabam vendo e não conseguem se conter. Seus olhos se enchem de água porque vocês não conseguem se conter. Foi o que aconteceu com ele. Foi bom que estivesse sozinho, e ele sabia que estava sozinho e podia sentir essas coisas que não esperava. A cadeira ficou muito quente, ele quase se levantou. Esse foi o começo de Cryon no planeta com esse homem. O resto da história ele contou tantas vezes. Confuso e chorando porque sentiu algo, perguntava a si mesmo: o que era aquilo? Como era possível? Da cabeça aos pés, senti legiões que me habitavam, senti um amor que nunca pude sentir. Não entendo nada disso. Mas sabem o que aconteceu, não sabem? Eu não pude deixá-lo sozinho. Não pude deixá-lo. Ele teve uma reação de causa e efeito. Em ciência, quando você tem uma reação de causa e efeito, você volta à coisa. Não volta? Você tenta de novo, não tenta? É parte do método científico, não é? Era exatamente o que era até aquele momento. Sentou ali de novo e aconteceu novamente. Foi o início da mudança do paradigma da vida para ele. E nada foi dito, nenhuma palavra foi falada, mas a emoção que ele teve não podia ser fingida, e ele sabia disso. E, instantaneamente, também soube que havia feito contato, que de fato havia algo além de todas as coisas que ele sabia, ou além de todas as coisas que ele acreditava. Ele acreditava no Criador, acreditava em Deus, acreditava no amor de Deus, mas isto era diferente. Isto era físico. Nesse instante, ele percebeu que, por alguns momentos, sua alma e seu corpo fundiram-se a um nível de se sentir um com todas as coisas que você pode dizer que é Deus.
A compaixão foi tão grande que ele sentiu calor, chorou e todas as coisas que você já pode imaginar. Esse foi o começo do que você vê hoje. Mas uma coisa que estou lhes dizendo é que vocês precisam ver o processo. Então, quando vocês se perguntam qual é a forma que o Criador trabalha com os humanos, não intelectualizem. Meus queridos, é muito simples. Pensem sobre isso dessa forma. Todas essas coisas existem em vocês, bem agora. Não estão separadas de vocês, mesmo que pensem que estejam, mesmo que não sintam. Foram ensinadas que estão separadas. As coisas espirituais mais bonitas que possivelmente podem ser parte de vocês, incluindo suas almas, estão em vocês. Na verdade, não estão do outro lado do véu, porque esta multidimensionalidade sobre a qual temos falado pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, não se prenda na busca de saber onde estão ou como contato isso, ou quais são os motivos ou processos, ou quais são os passos que devo dar. Eu conto a vocês, há um passo. Você é real? Mostre-me. Você é real? Mostre-me. E dependendo do tanto que você acredita, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Meu parceiro não esperava o que sentiu e não entendeu o que estava vindo. Mas a questão que ele colocou foi pura. Ele queria uma resposta. Então, não decidiu com antecedência qual seria a resposta. Ele duvidava de algumas coisas, mas não decidiu com antecedência o que poderia ser. Então, intenção pura é necessário. Com certeza ele diria: cheguei a este ponto onde posso senti-lo, até quase tocá-lo, e sei que está aí num grau tal que me dê mais. Se estiver aí, me mostre. Sem decidir antes se seria uma coisa boba ou estúpida. Todas as coisas que estou relatando a vocês, coisas pelas quais os humanos passam, quando você apenas pergunta verdade, não há intenção de obter uma boa resposta. Porque a mente programada entra na frente e diz: não vai acontecer porque eu não vale a pena. Todas essas coisas, elas devem ser eliminadas. E não é tão difícil. Você está no amor. E mesmo antes de dizer isso é real, diga: querido Espírito, em puro amor, me dê a habilidade de ser neutro nesta questão apenas por um momento. Você é real? Mostre-me. Não se surpreenda se ficar arrepiado instantaneamente. Não se surpreenda se as coisas começarem a acontecer. Não se surpreenda se receber uma cura. Isso é comunicação. É a forma de o Criador dizer: estou aqui. Veja, estou acenando o tempo todo aguardando que você me pergunte. Demorou tanto. O que faz a humanidade demorar tanto? É a programação de que isso não pode ser real. Se as coisas não funcionam dessa forma é porque eles ensinaram coisas diferentes. Vocês acreditam em coisas diferentes sem entenderem que poderia ser tudo bem mais simples. A aliança com aquela parte de você que é Deus, Espírito, fonte criadora, essa aliança é como um fino pedaço de papel aguardando que você o ultrapasse e diga: eu estou aqui, você está aqui. Vamos ultrapassar isso juntos. Quando vim pela primeira vez e comecei a enviar mensagens pelo meu parceiro, havia um tema constante que continuou, que é: você nunca está sozinho. Esse é o tema desta canalização que acabo de lhes dar. Vocês podem pensar que se refere a guias, anjos e outras almas, mas não. Refere-se àquilo que é você mesmo, a fonte criadora que vive em você e que representa tantos. Difícil de descrever como sua alma pode ser preenchida por outras entidades, outras energias, mas é. Esse é o poder da multidimensionalidade, que não tem lugar nem tempo, mas está em você, tem o seu nome. Você pode experimentar a multidimensionalidade com amor, com uma compaixão que ficará em você e mudará a sua vida.
dará início a processos de cura em seu corpo que você não esperava. Permitirá que viva uma vida muito longa, sem preocupações com a morte. Essas são as coisas que ensinamos e sobre as quais temos conversado por 30 anos. Agora elas tomam a frente e começam a ficar mais nítidas, e o que contarei a vocês é como funcionam. O amor é assim, não tem barreiras. O que meu parceiro sentiu é indescritível. E vou dizer uma coisa, ele se acostumou a isso. Ele se acostumou a isso. Embora para ele tivesse sido difícil fazer isso em frente às pessoas, vou dizer a vocês, ele ainda se senta nessa cadeira, porque todas as vezes que sentou, como agora, algo aconteceu a ele e ainda acontece, que diz, não interessa o que qualquer um pense sobre isto. E a mente dele diz, estou sentado no lugar certo, na hora certa, sou preenchido com algo tão especial que sinto vontade de gritar para todo mundo. Então eu chego e equilibro isso, assim não há gritos, risos. E ele dá a mensagem que eu dou a vocês. Pensem sobre essas coisas para vocês mesmos. E assim é.